Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de junho de 2024, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço e quebrando todo o arco, meu Deus, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 32, que diz assim, a canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras dessa canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Deus, que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Expressão de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo como ela é. Porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Senhor Deus, me ajuda a ministrar a tua palavra com humildade, com sabedoria, para que o Pai e o Filho, a Expressão de Deus, venha a ser pregado com clareza, Pai. Eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vê, no capítulo anterior, se eu não me engano, acho que foi no 30, acho que foi no 30, Deus ele fala para Moisés, né, pedir para o povo, foi no 31 mesmo, no capítulo anterior, Deus diz para Moisés que ele vai dar uma canção, né, que é para ele para ensinar o povo, né, a cantar para ele. E aí Moisés no 32 faz essa canção, tá? E diz assim, isso você vai ver no 31, 19 e 23, diz assim, agora escrevam para vocês essa canção, ensina-nos aos israelitas e façam-nos cantá-la para que seja uma testemunha a meu favor contra eles, né? Para quando eles pecarem contra Deus, eles lembrarem, né, do mal, de tudo que eles fizeram saindo do caminho do Senhor, amém? Aí a palavra do Senhor, ela fala bem aqui. E aí o Senhor diz no 23 assim, o Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Nun. Seja forte e corajoso. Ai, meu Deus, é assim no 23? Então, é no 22, desculpa. No 22. Então, naquele dia, Moisés acrescentou essa canção e ensinou os israelitas. Então, igreja, é muito sério, né? Aí Deus acrescenta essa canção e Moisés ensina aos israelitas. Agora, vamos continuar aqui pra gente... Nossa, eu perdi a caneta, porque eu vou falando com vocês e eu vou marcando, sabe? Pra mim não esquecer depois, né? Quando a gente tá pregando. Diz assim... E Moisés recitou as palavras dessa canção do começo ao fim na presença de toda a Assembleia de Israel. Escutem, ó céus, e eu falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre terras planas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, né? E Deus é Deus fiel que não comete erro, justo e reto. Então ele começa a falar da grandeza de Deus, né? Que Deus não comete erro e ele é justo e reto. Então, igreja, a gente vê que essa canção ela vem falar para o povo de Israel escutar, prestar atenção naquilo que Deus tem para ele, para depois, mais para frente, quando eles errarem, eles não esquecerem, né? Porque ele é a rocha, né? Porque o tema principal aqui dessa canção é Deus como rocha. E aí o Senhor começa a falar aqui no 5, Moisés, né? Seus filhos têm agido corruptamente para com ele e não como filhos que vergonha, são gerações pervertidas e transviadas. Então ele começa a lembrar, né, do que o povo de Israel muitas vezes fez, né, uma geração pervertida e transviada. E não é que mais para frente eles vão fazer isso, né? E porque Deus tem o filho de Israel como seu filho, né, a nação escolhida de Deus, né? E é muito complicado quando acontece isso. Ele diz assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele, o pai de vocês, o seu criador, que os fez e os formou? Então ele começa a falar, né? Lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muito passada, pergunte aos seus pais, e estes lhes contarão, os seus líderes, e eles lhes explicarão tudo que eles viveram ali no Egito, né? Como foi
que nasceu o povo de Israel ali através dos patriarcas, é toda a história, né? Então Moisés vem fazer eles lembrarem. E diz mais assim: pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube, né? Por que Jacó? Porque a gente sabe que de Jacó que saiu o povo de Israel, tá? Quando ele briga ali, né, com o anjo, ali luta com o anjo no vale de Jabó, Deus muda ali o nome, né, de Jacó para Israel, tá? Então é ali que acontece tudo. Numa terra deserta, ele o encontrou numa região árida de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, né? O cuidado de Deus para com este povo, né? Quem é a menina dos olhos de Deus? O povo de Israel, né? Que Deus guardou. No 11, tem como a águia que desperta a ninhada para ir sobre os filhos, seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-lo, levando-o sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro. Então Deus estava falando assim, foi Deus quem levou, foi Deus quem fez, foi Deus quem guardou, tudo foi Deus para com o povo de Israel. Por quê? Porque é o povo escolhido de Deus, igreja, não tem muito o que fazer, né? A gente pode até querer dizer assim, mas o povo de Israel não aceitou Jesus. Não aceitou, mas e aí? Não aceitou ele como Messias, né? Como o libertador deles, mas é a promessa sobre este povo, né? O Velho Testamento é sobre este povo, a história é sobre este povo, o povo que Deus escolheu para si, né? Então, quando Deus ele fala para eles lembrarem, né, do tempo passado, porque Deus ele sempre cuidou desse povo, porque, né, Deus ele vem ressaltar a criação, a soberania dele, porque tá muito atrelada com o povo de Israel, né? Então a gente vê, né, que ali, quando né, eles vão para a terra que manda leite e mel, toda a situação. Gente, é tremenda a história desse povo. A história é um romance que não vai ter e não teve com mais ninguém. Eu e você estamos na graça, então a história é diferente, ok? Mas, no entanto, que Deus fala, é a menina dos seus olhos, sabe? É algo assim, aquela pupila, né? Quando bate um cisco no meu olho do céu, automaticamente a gente apisca, né? Então a sensibilidade é uma parte delicada de Deus ao povo de Israel, né? Então, assim, é o povo delicado de Deus. Então, assim, a menina dos olhos, essa pupila, né? É o povo, é a parte, né? Vamos dizer assim, delicada do olho. Que é, né? A gente sabe. Portanto, Deus e essa pupila nossa, ela tem que ser protegida, né? E o povo de Israel é protegido por Deus. Amanda Suremida é tremenda igreja. Então, a gente não tem nem muito o que fazer, né? É o povo de Deus. É tremenda, igreja. É tremendo, né? E a gente... Às vezes a gente fala assim, nossa, mas... Pô, não sei, é o povo que Deus escolheu, tá? E a gente vê, né? Que ele vem com esse povo de uma maneira... Nossa, é tremendo. E Deus cuida deles, né? E vai cuidar sempre. Vamos continuar no 13. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com frutos do campo. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído das penhas pedregosas, uma coalhada e leite do gado do rebanho e com cordeiro e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou e tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Então, Deus, ele vem falando, né, que ele rejeitou, né, a rocha. Por quê? Igreja, realmente, né, esse mel da rocha aqui, porque, segundo os historiadores, né, esse mel era tirado da rocha por quê? Porque em Canaã, às vezes as abelhas faziam mel ali, né, colmeia ali nas fendas da rocha. Então é muito interessante, igreja. Arandaçu de Comanai. Pensa, né, a abelha fazendo mel ali nas fendas da rocha e realmente, né, eles faziam isso, né? E é tremendo, né? Então, e tinha esse óleo, e até o óleo era extraído do penhasco mesmo, né? Pedregoso, assim, as oliveiras muitas vezes cresciam ali no meio das rochas, né? Nas encostas, nas rochas, né? Montanhosas. Então, é algo que eles viveram, né? Eles viveram mesmo, de verdade, né? E aí no 16 diz assim, no 16... E eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com os seus ídolos abomináveis. Então a gente sabe que depois o povo de Israel, né, acaba se desviando
adorando ídolos que não era para adorar, coisas abomináveis a Deus. Sacrificaram a demônios que não são a Deus que não conheceram, os deuses que surgiram recentemente, os deuses que os seus antepassados não adoraram, deuses que surgiram recentemente. Então você imagina, né? Como que o diabo não trabalhou aqui, né? Então, igreja, e a gente vê, né, no tempo do povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, né? Deuses, né, que surgiram recentemente. E no meu e no seu tempo, quantos nós na graça, quantos deuses têm surgido recentemente? Fala para mim, né? E o povo tem adorado deixando Deus, né? Então, com o povo de Israel, eles tinham que estar na lei e no mandamento de Deus, porque foi dado para ele, né? Então, Deus, ele vem assim e fala, né? Aranda sude como na... E quando a gente... Isso fica imaginando, igreja, também, esse sangue espumoso do suco de uva. Que delícia que não deveria ser puro, vinho puríssimo, né? Então, a gente vê, né, o trabalhar de Deus aqui com esse povo. E vamos continuar aqui, no 18. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Quem gerou? Cristo. Quem é a rocha, né? Jesus, que os gerou. Vocês se esqueceram de Deus, o que fez nascer, né? O próprio Deus triuno, né? Deus, Pai, Deus, Jesus e a Trindade, né? Expressão de Deus. Então, eles abandonaram, né? Abandonaram quem? A Deus, né? Abandonaram, rejeitaram, infelizmente, né? Isso é muito triste. Apesar que eles serviam a Deus, né? Eles conheciam somente Deus, né? Então, assim, eles são monoteístas, somente servem a Deus, né? Nós somos monoteístas, mas nós servimos o Pai e o Filho e a expressão de Deus, né? Que é Deus em uma trindade, ok? E aí, no 19, diz assim, o Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e as suas filhas, né? Então, Deus diz assim no 19... O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocada pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto dele, disse, e verei qual o fim de que terão, pois as gerações perversas, filhos infiéis, provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é e irritaram-me. Então, assim, provocou ciúme em Deus, né, com aquilo que nem Deus é e irritaram-me. Porque sabe que é Satanás, né? O espírito do engano. Com seus ídolos inúteis, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Então, Deus, ele vem cobrando desse povo, né, a rejeição deste povo. Por quê, igreja? Porque eles rejeitaram a Deus, né? Então, é uma falha, né, de Israel, né, e não ter aceitado Deus. Mas eu e você, Daramanda Sudecomanai, nós recebemos as boas novas do Senhor. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui. Se a gente for em Romanos 10, 19, né? Vai falar a respeito de Cristo. Peraí, vamos lá rapidinho. A gente está vendo uma coisa, mas eu vou aqui para a gente dar uma pincelada aqui rapidinho. Romanos 10, 19. Romanos 10, 19. Filipenses. Cadê? Romanos 10, 19. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, né? De volta é menos. É antes. É Romanos 10, 19. Tá lá. Depois de Atos, tá? Diz assim, novamente perguntou, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenha ciúmes de quem não é meu povo, e os provarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Quem é o povo sem entendimento? Quem é? Quem é que foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo? Não foi eu e não foi você? Ó, igreja, que coisa linda, né? Quem é o povo sem entendimento aqui, né? Somos nós, os gentios, tá? Eita, Deus tremendo. Então, eles têm ciúme? Deus fez eles ter ciúme de nós? Aramanda Sudecomanai. Eita, Deus, é tremendo, igreja. Porque nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Igreja, isso é maravilhoso, tá? Isso é tremendo, né? Aleluia, né? Então, a gente vê aqui, ó. Vou até colocar aqui. Romanos 10, né? Versículo 19. Gentios. Que somos nós, tá? No 22, vamos lá. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Seol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora, uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e venenos de víbora que se arrastam no pó. Então, igreja, tudo, né, que Deus faz para o povo de Israel, Deus permite, é por causa do quê? Porque eles rejeitaram Deus e foram adorar deuses, né? Que nem conheceram, nem existiam, tá?
Nas ruas a espada os deixará sem filhos, em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles? Dispersaria, tá? Então a gente sabe, né, da dispersão do povo de Deus aí, né, na humanidade, aí nos 4 cantos da terra. E agora eles foram reunidos de novo, tá? Mas temia a aprovação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. Então, é algo muito forte, né? Deus mostrando ali o castigo do seu povo, tá? Por quê? Porque o povo de Deus deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar um Deus que nem existia, um Deus estranho, tá? Por isso Deus permitiu toda essa desolação. Vamos continuar aqui, no 28. É uma nação sem juízo e sem discernimento. É uma nação, olha como é que Deus fala deles. Uma nação sem juízo e sem discernimento, ok? É assim que o povo de Israel se tornou. Não consegue discernir o que é Deus e o que não é. Muito terrível, né? Quem dera fossem sábios e entendesse e compreendesse qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois, porém, em fuga 10.000, a não ser que a rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado, né? Olha só, vamos de novo. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado, né? Aí no 31 diz assim: pois a rocha deles não é como a rocha, como a nossa rocha, com quem até mesmo os nossos inimigos concordam, né? Então Jesus, Deus é a rocha, né? É a força, né? Dos inimigos do povo de Israel. Eles não estavam compreendendo isso, ok? Né? Aleluia. E diz assim, no 32. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, seus cachos de amargura, né? Então, Deus está falando aqui dos planos futuros, né? Aleluia, né? E o castigo que vai vir no devido tempo para o povo de Israel, né? Aleluia, né? Amargura. Então, coisas assim que quem plantou? Ele, né? O próprio povo. O vinho deles e a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras, né? Meu Deus, vamos lá. Tudo isso porque a gente sabe que depois eles rejeitam o Messias, rejeitam o Filho de Deus, o próprio Deus. Vamos ler essa parte? Que diz assim, ó, no 33. Que às vezes meu óculos fica caindo. Vocês perceberam? Deixa eu só botar mais um pouquinho pra cá assim a câmera, porque às vezes eu abaixo assim, né? Vamos lá, no 33. O vinho deles e a peçonha da serpente, o veneno mortal das cobras, acaso não guardei isso em segredo? Não serei meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. E aí Deus vem aqui falando no 36. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força dele se esvaziou e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre, né? Então, é tudo isso porque eles rejeitaram o Filho de Deus. É algo futuro também que Deus está falando, né? Então, a vingança pertence a Deus, está lá em Romanos também. É algo que só pertence ao Senhor, tá? E diz assim, ele dirá, agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram? Olha os deuses dele, né? Onde estão os deuses dele, né? São os deuses que o povo de Israel, né? Adorou, serviu. Os deuses que comeram a gordura do seu sacrifício e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, que eles se levantaram para ajudá-los, que eles lhe ofereceram abrigo? Vejam agora que eu sou o único, eu mesma, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar da minha mão, né? Então, igreja, a gente vê como, né, que esse povo de Israel, né, rejeitou a Deus para servir outros deuses, né? E isso foi muito ruim aos olhos do Senhor, tá? Porque os deuses dele que comeram as gorduras do sacrifício não foi Deus, tá? Eles pegaram o que era de Deus e deu para os deuses. E Deus sempre falou, não faça, ok? Vamos lá no 40. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar a minha espada refugente,
e a minha mão a empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Então, igreja, parece até que o povo de Israel odeia Deus, né? O Deus a quem, né, eles, como eu posso dizer, a quem Deus amou tanto, né? E o povo rejeitou ele, né? Então, aí Deus vai retribuir aqueles que o odeiam. Embeberei a minha flecha com sangue, enquanto a minha espada devorar a carne, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes e inimigos. Então, assim, é muita guerra, é muita luta na igreja. Meu Deus. Continuaremos. Cante de alegria nações com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará apropriação por sua terra e por seu povo. Por quê, né? O povo dele, né? A gente sabe que o povo de Deus o rejeitou. Então, assim, é uma expressão que Deus, sim, Deus vai fazer vingança, vai. E faz até nos dias de hoje, né? A gente sabe que a gente tá numa luta ali de Israel com o Irã agora, né? Tá uma guerra. Ontem mesmo foi bombardeio pra tudo quanto é lado e assim vai, né? Hoje mesmo foi bombardeio. Esses dias, tá sendo dias difíceis lá. Mas por quê, né? Mesmo assim, né? A gente sabe que Deus sentiu um cuidado extremo com esse povo, né? A gente sabe que o Irã é a antiga Pérsia, tá? É a Pérsia dos tempos bíblicos aqui, né? Do Velho Testamento. Hoje é conhecida como Irã. Acho que foi em 1900 e pouco que ele mudou da Pérsia para Irã, né? Então a gente vê coisas recentes do nosso tempo, ok? Acho que é 37. Depois vocês procuram saber. Mas tá entre 1930, início e meio, 37. Até, né? Não passa disso. Mudou de Pérsia para Irã. Diz assim: canta de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança seus adversários e fará apropriação para a sua terra e para o seu povo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a gente vê como que Deus ele vem trabalhando, tratando com esse povo. É muita coisa, né, igreja? Muita coisa mesmo. No 44. Moisés veio com Josué, filho de Nun, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhe: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Então, Deus, ele sempre tinha um cuidado para que o povo de Israel guardasse os mandamentos, né? E a palavra desta lei, a lei que Deus dava para ele, né? Então, é muito difícil, igreja, né? O que acontece ali com o povo de Israel, o que aconteceu, né? Moisés e Josué, filho de Nun, recitou todas essas palavras dessa canção na presença do povo. Aí vamos no 47. Diz assim: elas, olha só, no 47, que as palavras, né? Elas não são palavras inúteis, são sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão, né? Deus está falando, então vocês obedeçam, né? Porque não é palavra. Elas não são palavras inúteis, tá? São a sua vida. Então, se vocês obedecerem o mandamento, a lei, tem vida. Se não, já sabe. Continuaremos. No 48, a morte de Moisés no Monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, como Moabe em frente de Jericó, e contempla Canaã, a terra que dos israelitas, como propriedade. Deus falou: contempla. Você só vai ver, Moisés, mas você não vai entrar. Igreja, olha só, né? E contemple a Canaã, a terra que dos israelitas, como propriedade. Deus disse a Moisés, disse o Senhor a Moisés: suba. Então, igreja, é muito sério, né? Você sabe ali, né, nas águas de Meribá, o que aconteceu com Moisés. Deus mandou ele falar com a rocha e ele não falou, né? Então, Arão morreu e agora é ele, tá? Né? Ali na montanha que você estiver subindo, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão, né?
ali na montanha que você estiver subindo, você morrerá e será reunido com seus antepassados, e assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Então, a igreja é muito sério, né? Então, né? Aleluia. E assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá. Infiéis, Deus, né? Foi muito difícil o que Moisés fez, mas igreja, se você ver, Moisés estava tão cansado daquele povo reclamando, xingando, falando, oh meu Deus, né? Mas ele, como líder, não podia murmurar. Ele tinha que falar com a rocha. Ele fere a rocha. Pá, pá. E a rocha jorra água, claro. Mas a sentença foi dada. Em Cádiz, no deserto de Zim, porque vocês não sustentaram a minha santidade. Ou seja, Deus sempre fala, não sustentaram. Ou seja, a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Você vai ver, Moisés, só a terra, mas você não vai entrar, tá? Por quê? Porque você foi desobediente, porque você não ouviu uma palavra. Oh, aleluia, né? Porque você fez algo que não me agradou, Moisés. Então você não vai entrar na terra prometida, tá bom? Você só vai ver. E foi a sentença de Moisés, tá, igreja? Então a gente vê, né? Deus, Moisés, você foi infiel, totalmente infiel, né? Igreja, é muito pesado isso, porque Deus, né, falou que Moisés, ele era um homem calmo, né? Manso. Então, assim, aí ele foi infiel. Não, pense que Moisés passou naquele deserto com aquele povo. Foram 40 anos, igreja. 40 anos. E Moisés intercedendo pelo povo, e Moisés clamando, né? E aquele povo só reclamando. Meu Deus, misericórdia, né? Então, Moisés morreu, né? E assim vamos continuar. Amanhã continuaremos, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém?